A paz de Jesus, o amor de Maria, dando início ao nosso Café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O verdadeiro sabor da vida, o verdadeiro sentido diante do amor, diante do que é bom. Quando eu comecei aqui, eu tinha uma opção. Ou eu começaria tomando café, ou eu começaria dando a paz. Eu comecei, bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Queridos irmãos, hoje no nosso Café com Jesus, nós vamos entender a contrição, nós vamos entender a liberdade da graça, a liberdade e a escolha. Então, a liberdade nos dá isso, de nós buscarmos o que é bom e se nós escolhermos o que é mal. Deus nos dá essa liberdade, mas Ele nos dá a graça de nós entendermos. Ele nos dá a graça de que eu e você tenham conhecimento dentro do teu coração do que é bom. E que nós possamos hoje, com essa graça, Senhor, voltar o nosso coração para Ti. Começamos o nosso dia louvando a Deus. Senhor, eu louvo por Sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, eu louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagra a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha esposa, meus filhos, o meu coração, Senhor. Todo o meu ser a Ti. Tudo que tenho, como eu sempre digo, meu Deus, não é meu. Eu estou só administrando. Por isso, Senhor, ao Seu comando inclino todo o meu agir, meu proceder a Vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, como é bom a gente falar de Deus na nossa vida. Como é bom a gente sentir a presença dEle e a transformação no coração de cada um de nós. Hoje o Catecismo vai dar continuidade ao que nós iniciamos semana passada, onde diz para nós a ação da graça. 1453. A contrição chamada imperfeita ou atrição também é um dom de Deus. O impulso do Espírito Santo nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. Contrição por temor. Este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior que será concluída sobre a ação da graça, pela absolvição sacramental. Por si mesma, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-la no sacramento da penitência. Diante dessas palavras, eu quero, para a gente entender, a contrição perfeita por temor é quando você comete o pecado e você não quer desagradar o amor de Deus e você não quer que você se afaste de Deus. Então você se arrepende de todo o teu coração pela ausência de Deus no teu coração, por amor a Ele, por ter ofendido o coração de Deus. É diferente quando você se arrepende do pecado por medo do inferno. É como que, vamos dar um exemplo aqui, o marido e a mulher briga, tem discórdia, tem uma desavença muito grande, humilha o marido, vamos colocar aqui, o marido humilha a mulher, faz de tudo, mas aquela mulher, ela não se afasta de Deus, ela não se afasta deste amor, ela continua ali, porque ela ama,
Então o amor é que naquela situação de desavença, ela não abandona, porque ela ama. Ela ama, esse é o amor. E assim, meu irmão, é o amor a Deus. Quando você se confronta com o pecado, o teu temor é a ausência de Deus. O teu temor é ficar ausente desse Deus que você experimentou do amor dele, é tão maravilhoso, e você não quer mais conviver com o pecado. Então você faz de tudo para a ausência do pecado, para a ausência de Satanás, para estar pertinho de Deus. É um amor assim que teme a ausência do teu Senhor. É um amor puro. Esse é o verdadeiro. Então quando você comete um pecado mortal, por causa da concupiscência da carne, por causa dos deleites que nós pendemos à carne, tantas coisas que nós fazemos, vamos dar um exemplo, a sexualidade, declinamos aos desejos da carne, e quantas vezes você vê pessoas perecerem neste pecado, porque não se aguentam, por falta de persistência. Querido irmão, e assim, quando isso é cometido, que cai em si na real, a gente fala, eu não queria ter feito isso. E aí vem aquela consciência que fala assim, Senhor, eu não vou fazer mais isso. Eu tenho a consciência hoje que eu quero ao Senhor. Eu provei desses minutos de prazeres, mas isso não me preencheu. E hoje eu me arrependo e não vou cometê-lo. Querido irmão, isso é um momento de você entender que a presença de Deus é tudo na tua vida. De que forma? Eu vou fazer as coisas certas. Eu posso fazer o sexo, mas dentro do meu casamento, com a pessoa que eu amo. Vou começar a rezar, a pedir a Deus, e no momento certo Deus vai me colocar. E vou permitir que a minha carne não tenha autoridade sobre mim. De que forma? Vou me unir mais a Deus. Irmãos, assim eu fiz também na parte do alcoolismo. Então, eu sei que aquele mal me faz mal ali, eu tiro fora da minha vida aquilo. E eu começo a lutar com as forças que Deus me dá. E Ele nos dá força, Ele nos dá essa graça dentro de nós, para que nós saibamos discernir. E aí, diante dessa palavra, nós temos uma força maior, que está lá no Catecismo 1739, que é os dois. Liberdade e pecado. A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou outras, em grande número. Desde as suas origens, a história comprova os infortúnios e opressões nascidos do coração do homem. A liberdade e a graça. A graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade, quando esta corrompe ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, como a experiência cristã o atesta, sobretudo na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce a nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Então, quanto mais nós nos unimos a Cristo, mais a graça aumenta em nós e mais nós somos libertos desse pecado. Querido irmão, aqui está a graça, a liberdade e a graça. A graça que nos é dada de graça e onde que o nosso Senhor, Ele nos libertou deste pecado, dessa corrente do mal. Se Ele nos libertou, eu sou livre, mas eu sou livre deste pecado. Eu sou livre de ficar acorrentado a Ele. E de que forma? Me una a Cristo. Então, a liberdade que nos é dada é uma escolha. Mas aonde eu tenho que prender o meu coração? Eu vou ler para nós a palavra de Eclesiástico, capítulo 15, do versículo 14 até o 20. Vai nos dizer assim: no princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão
para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vem sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, nós não precisamos dizer mais nada. Precisamos conscientizar e entender que o nosso Deus nos traça caminhos de glórias, de graças, e não de desgraças e discórdia. Aquilo que vem do mal não vem de Deus. Aquilo que alimenta o pecado não vem de Deus. Então, querido irmão, é o teu momento. A tua liberdade está diante da graça. Mas a quem eu estou escolhendo? Coloca a mão no teu coração agora e diante desse ensinamento do catecismo, nós possamos entender. Ao contrário, com a experiência cristã o atesta, sobretudo na oração. Quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce a nossa liberdade íntima e a nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa à liberdade espiritual para fazer de nós livres colaboradores de sua obra na igreja e no mundo. Querido irmão, una-se à graça, una-se a Jesus, una-se ao querer de Deus. Fala assim: Senhor, o meu coração é todo seu. Todo o pecado que me afasta de Ti, eu quero renunciar. E saiba, meu irmão, que Deus vai te mostrar. Talvez nós não conseguimos enxergar a verdade, porque falta essa luz que vem de Cristo. Mas a partir do momento que eu escolho diante de Deus a verdade e a vida, eu começo a deixar que o mal se afaste de mim. E neste momento eu começo a compreender o que é bom. É a presença de Deus na nossa vida. Colocando esse sentimento, Senhor, a Teus pés, nós encerramos aqui nosso café com Jesus. O nosso café com a Tua presença, o nosso café com os Teus ensinamentos, porque a nossa vida hoje está entregue em Tuas mãos. Por isso, nós encerramos este momento com a oração que o Senhor nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, nós temos daqui a pouquinho uma continuidade desta palavra. Como Deus é bom. Como a gente sempre fala, o catecismo nós estamos andando conforme o índice. O evangelho conforme a igreja vai andando, que é o evangelho do dia. Mas hoje um está sendo complemento do outro. Um está dando início ao que nós vamos ver lá no evangelho. Que ama mais seu pai, sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Tem a ver com tudo isso. Toda essa liberdade, onde que nós vamos cortar. Jesus disse: eu vim trazer a espada que vai dividir. Mas não é uma divisão maligna, é uma divisão cortar fora o mal e aceitar Deus no coração. É a fonte do amor. Eu ando com Ele, eu vou viver o amor. Eu não vou deixar que o mundo comande o meu coração, mas assim, meu Deus, Ele é tudo para mim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vamos trazer isso para a nossa vida. Lacto divino é isso. Pega a palavra, traz para a vida, vive ela. Que Deus abençoe.